O setor da estética no Brasil é considerado o terceiro maior no mundo. E você sabe o porquê disso? Já foi comprovado com vários estudos e pesquisas que a população brasileira considera a estética como algo essencial para o seu bem-estar pessoal. Então não é só uma questão de vaidade, é sobre se sentir bem consigo mesma. Então, se você também é apaixonada pela estética, se quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, ou até mesmo, quem sabe, trabalhar na área, você tá no lugar certo. Eu sou a Júlia Loreto e bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Quando a gente fala sobre estética, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a beleza, algo muito superficial. Mas a gente tem que entender que vai muito além daquilo que a gente enxerga no espelho. Então, cada procedimento estético que a gente faz tem o poder de atuar em uma camada da pele específica. E para um profissional atuar com segurança, ele precisa ter domínio de todas as estruturas da pele, do nosso corpo, onde cada procedimento vai atuar. Ou você, como possível cliente, paciente de um procedimento estético, também é muito importante que você tenha a mínima noção de como funciona tudo isso, para que você consiga escolher uma profissional confiante, né, que te passe confiança para estar mexendo ali no seu rosto com a sua aparência. Então hoje eu decidi fazer com vocês uma breve revisão do sistema tegumentar, que é a nossa pele. O sistema tegumentar, como eu já disse, é formado pela nossa pele, então a pele do nosso corpo todo, mais as suas estruturas anexas. O que são essas estruturas anexas? São os pelos, as unhas, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. Mas hoje a gente vai focar principalmente na pele, senão esse vídeo aqui ia ficar longuíssimo e depois em um outro conteúdo eu posso trazer essas outras partes para vocês. É claro também que a gente tinha que começar pelo básico, que não é tão básico assim, que são as principais funções da nossa pele. Eu trouxe a nossa colinha aqui porque é tanta função que eu não quero deixar nenhuma passar para vocês. E antes também eu vou dar uma dica, eu tô aqui acompanhada desse livro, que ele é simplesmente sensacional, ele traz uma revisão que na verdade é bem aprofundada sobre a pele, sobre esse tecido, né, esse órgão do nosso corpo, e eu super recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Eu vou deixar ele aqui no cantinho, certo? Então vamos lá para as principais funções da nossa pele. Começando pela primeira, muito importante, é revestimento e proteção. Então a nossa pele forma uma barreira física mesmo contra o meio externo. A segunda função é a imunidade. Então a nossa pele, tanto por ser uma barreira física, impede que micro-organismos entrem no nosso corpo, mas ela também ainda possui células imunológicas, que acabam captando esses micro-organismos que pousam, né, na nossa pele, e ela consegue gerar uma identificação para o nosso corpo também combater futuramente esses micro-organismos. Então é ali um pouquinho mais complexo do que a gente imagina. Aprofundando um pouquinho mais nessa questão, é importante a gente lembrar também que a nossa pele, principalmente o extrato mais superficial dela, é composta pelo tecido epitelial. E uma das principais características desse tecido é ter as suas células bem juntinhas, bem próximas uma da outra. Tá aí a sua capacidade, a sua habilidade de proteger contra a entrada desses micro-organismos. Então as células são tão justapostas, tão uma pertinho da outra, que os micro-organismos não conseguem passar pelo meinho delas. Deu para entender? Certo, então vamos lá para a terceira característica, a terceira função da nossa pele, que é proteção contra a radiação solar. Muito se fala sobre usar filtro solar, que sim, é muitíssimo importante e essencial para a saúde da nossa pele e do nosso corpo em geral, mas a própria pele já tem essa função intrínseca a si. Como? A gente possui um pigmento chamado melanina na nossa pele, e sim, é esse pigmento que dá a cor da nossa pele e de algumas outras estruturas. Mas essa melanina também é capaz de absorver radiação solar e ela vai proteger o núcleo das outras células, certo? Próxima função é hidratação. A nossa pele tem a capacidade de nos proteger contra a perda excessiva de água. Então, mais uma vez, ali a sua função de barreira, dessa vez evitando que algo saia de dentro de nós, que é a água, tão importante para o funcionamento do nosso corpo.
Próxima função, regulação térmica. E como que a nossa pele faz isso? Através de um fenômeno chamado vasoconstrição e vasodilatação. Então, conforme a necessidade do nosso corpo, a nossa pele vai promover essa contração dos nossos vasos ou dilatação dos nossos vasos, estimulando mais ou menos a circulação sanguínea ali naquela região. Parece complexo, mas eu prometo para vocês que com o tempo vai ficando um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? A próxima, muitíssimo importante, é a percepção sensorial. Então a gente tem ali os nossos sentidos e um deles é o tato, a nossa habilidade de sentir as coisas. E como isso acontece através da pele? A gente possui terminações nervosas ao redor do nosso corpo todo, ao longo do nosso corpo todo. E é através disso que a gente recebe estímulos, esse estímulo é levado lá para o nosso cérebro e interpretado da forma que a gente sabe hoje em dia. Então tudo começa a partir da nossa pele. Legal, né? A pele realmente é muito poderosa. E por último, eu queria trazer para vocês a ativação da vitamina D, que é uma vitamina muito importante para o funcionamento geral do nosso corpo, ela é essencial. E através da exposição solar na nossa pele, a gente consegue estimular a ativação da produção dessa vitamina. Então não é de fato a pele que produz, mas é através dessa exposição à radiação solar que acontece na nossa pele que a gente tem ali o envio de uns sinais para que a vitamina D seja produzida pelo nosso corpo. Então ficamos aí com algumas funções da nossa pele. Dá para ver que é muita coisa, que tem uma certa complexidade, mas eu prometo que vai ficando mais fácil com o tempo. Vamos passar para a próxima parte, que agora eu vou falar da estrutura da pele. A nossa pele é dividida em 3 camadas principais. A epiderme, que é a mais superficial, a derme, que é a intermediária, e a hipoderme, que é o tecido subcutâneo, o nosso tecido adiposo, que é gordura. Essas camadas são subdivididas em outras camadas, mas a gente vai se aprofundando aos poucos. Eu vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre como funciona, do que é feita a epiderme. Então vamos lá, aprofundando um pouquinho na epiderme, que também é uma camada subdividida em outras camadas, e eu vou deixar o nome delas aqui na lateral do vídeo, se você quiser dar uma aprofundadinha nisso também. Mas o mais importante agora é você entender que essa camada superficial é extremamente fina, ela é avascularizada. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tem vasos sanguíneos. E ela é composta principalmente por células chamadas queratinócitos. E sim, são os queratinócitos que produzem a queratina. E provavelmente você já ouviu falar na queratina. Essa queratina é produzida lá na camada mais profunda da epiderme. Então, ainda falando da camada superficial, a subcamada mais profunda dela é onde começa ali, onde tem as células tronco que produzem essa queratina inicial, e aí ela vai migrando cada vez mais para a superfície, até que ali na superfície ela é considerada uma célula morta, e é onde a gente faz a renovação celular. Agora a nossa derme, que é a camada intermediária, ela também possui subdivisões dentro dela, e eu vou deixar anotadinha aqui na lateral se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre isso. Mas basicamente o que você precisa saber é que essa camada é formada por tecido conjuntivo. Diferente da epiderme, ela é sim vascularizada, então ela possui vasos sanguíneos e também terminações nervosas, que são muito importantes para a nossa percepção sensorial que a gente falou anteriormente nesse vídeo. Outra coisa muito importante, já que esse vídeo tem como tema principal, esse canal tem como tema principal a estética. É nessa camada, na nossa derme, a camada intermediária da pele, que ficam os fibroblastos. E o que é isso, Júlia? Fibroblastos são as células que produzem colágeno e elastina, que são muito faladas no mundo da estética, principalmente o colágeno. E se você me acompanha lá no Instagram, com certeza você já me viu falando sobre o colágeno, porque ele é tão importante para a nossa saúde e para nossa estética. Então, são os fibroblastos que ficam na derme que produzem colágeno e elastina e que dão firmeza e elasticidade para nossa pele.
Agora, por último, a nossa derme, que é considerado o nosso tecido subcutâneo, algumas vezes também referido como tela subcutânea, é composta por tecido adiposo, que é gordurinha. Ali a gente tem um armazenamento de gordura que ela tem sim a sua função de proteção contra choques térmicos e algumas outras questões ali, e ela também é muito importante para nós. Antes de finalizar essa segunda parte do vídeo que eu trouxe para vocês a estrutura e as camadas da pele, vou fazer uma perguntinha para ver se vocês estão me acompanhando e já introduzindo um pouquinho do raciocínio clínico da estética aqui nesse vídeo. Essa pergunta é: se eu estiver fazendo um procedimento estético na minha cliente e saiu sangue, seja um microagulhamento, o que for, vamos falar sobre microagulhamento aqui. Saiu sangue durante o procedimento. Qual camada eu atingi? Vamos lá, vou deixar um tempinho para vocês pensarem, mas essa é para saber responder assim, ó, de bate pronto. Certo, a camada que a gente atingiu foi a derme para baixo. Por quê? Eu espero que vocês tenham acertado, porque eu trouxe para vocês que a epiderme é avascularizada, então ela não tem vaso sanguíneo. Se você está trabalhando apenas na epiderme, não é normal que sangre. E sim, alguns procedimentos a gente busca atingir apenas a camada superficial da pele. Alguns procedimentos a gente precisa trabalhar um pouquinho mais profundo para ter um efeito ali mais por baixo mesmo, quando a gente tem que trabalhar algumas cicatrizes mais profundas, como o próprio microagulhamento. Entendeu por que que a profissional tem que dominar todas essas questões para saber se ela está fazendo o procedimento que vai trazer resultado e sempre com segurança para o seu paciente? Isso faz total diferença. E por hoje é isso. Terminamos esse vídeo com essa perguntinha aí de raciocínio clínico. Espero que você tenha acertado a resposta e que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Volta, reveja e estude, porque a nossa pele é o maior órgão do corpo humano e você tem que ter domínio sobre ela se você trabalha na área da estética, na área da saúde ou se você só tem interesse por esse universo, assim como eu. Certo? Se você não me segue lá no Instagram também, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É lá que eu compartilho a maior parte do meu dia, a minha rotina, os bastidores aqui do consultório, alguns procedimentos também e dicas para vocês em geral. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aqui e já compartilha com um amigo. Eu sou a Júlia Loreto e muito obrigada. Até a próxima. Um beijo!